aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suzuki. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é quinta-feira, dia 16 de junho, já estamos aí no meio do mês, esse mês aí muito importante, mês de festas juninas, de um monte de coisas, mas tudo bem. O assunto que eu vou falar, antes de eu falar do assunto, vou falar do frio, né? Do frio. Vocês reparam que eu tô aqui com gorro, né? Não se assustem, com gorro, com blusa de frio, com um monte de coisa. Inclusive eu tô com duas blusas de lã de frio, fora duas camisetas aqui, né? Tô com duas camisetas e mais uma outra blusa de frio, um cachecol, e fora que eu tenho mais outra blusa de frio guardada na mochila. Ou seja, eu estou bem capotado mesmo, preparado para o frio. Isso mostra que o inverno as pessoas ficam muito elegantes. É uma época do ano que as pessoas ficam mais vestidas, né? Não é que o verão não fique, mas no inverno as pessoas ficam mais elegantes, principalmente as mulheres, né? Ficam muito elegantes. Bom, o assunto que eu vou falar hoje, faz tempo que eu não falo assunto ligado a futebol, né? Eu vou falar futebol e política também. Que houve a mudança do técnico da seleção brasileira. Na terça-feira foi anunciada a saída do Dunga, né? O Dunga finalmente saiu da seleção brasileira depois da eliminação precoce da Copa América Centenário nos Estados Unidos. Com isso, o Dunga sai da seleção. E o que acontece? Há duas situações, né, de mudança. Uma relacionada à seleção principal e uma relacionada à seleção olímpica, que vai jogar os Jogos do Rio de Janeiro 2016. Na seleção olímpica, o técnico não é o mesmo da principal. É um técnico chamado Rogério Micali, que fazia parte da comissão técnica da seleção olímpica, que já treinava a seleção olímpica desde 2013, né? Então ele está 2013 não, 2015. Então ele está mantido, né? Então era o Dunga que ia entrar no lugar desse rapaz. Na verdade, o Micali será técnico do Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro. Na seleção principal é a notícia aí que todos já estão confirmando, que é o Tite, ele mesmo, o Tite, o Tite, técnico por muitos anos do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Ganhou vários títulos pelaquela agremiação, e ele foi, contratado pela CBF para ser técnico da seleção brasileira, que eu acho uma escolha bem justa, tá? Não é escolha bem justa, eu acho uma escolha justa dentro dos que estão aqui do Brasil. Eu, como torcedor brasileiro, queria ver um técnico estrangeiro, tá? Tá na hora, acho que do Brasil, pela situação que o futebol brasileiro tá, de trazer treinadores estrangeiros, meio que globalizar, meio que fazer um intercâmbio. Porque eu uso o exemplo do basquete, né? Basquete, sobretudo masculino. Basquete masculino, uns anos atrás, ele batia na trave para se classificar em Olimpíada. Com três Olimpíadas? Foi 3 Olimpíadas tentando se classificar e não conseguia se classificar. Só foi mudar o técnico, deixar de colocar técnico brasileiro e botar o estrangeiro, a seleção mudou, o basquete brasileiro mudou, né? Agora com a NBB, tá, o basquete com parceria com a NBA, então o basquete brasileiro está um pouco mais profissionalizado, muitos jogadores bons jogando aqui no Brasil, muitos jogam fora do Brasil também, na NBA e tal. Então o basquete do Brasil fortaleceu muito, por causa da trazida do Maiano, que é o técnico argentino, está desde 2010, vai treinou o Brasil nas Olimpíadas de 4 anos atrás em Londres, vai treinar agora nos Jogos do Rio em 2016, e é um cara inteligente. Então a ideia do basquete foi internacionalizar, e tá dando certo. Até naturalizar um brasileiro, um americano, um garoteiro que jogou no Bauru, agora está no Mogi. Iria um americano naturalizado brasileiro e vai jogar a seleção brasileira de basquete. Ou seja, o basquete internacionalizou, globalizou, meio que fez um intercâmbio, trouxe um estrangeiro, porque o basquete do Brasil está muito defasado, o estilo de jogar do Brasil está muito defasado. Então, com o intercâmbio de muitos jogadores jogando fora e com a trazida dele, da vinda dele e também a estruturação da Liga do Brasil, o basquete brasileiro
melhorou muito. Chegamos às quartas de final do último Mundial, chegamos aí às quartas de final da Olimpíada de 4 anos atrás. Se bem que numa Copa América o Brasil não foi muito bem, mas é que o Brasil não estava com os jogadores principais, mas tudo bem. Bom, voltando a falar o futebol, então seria bom o Brasil ter técnico estrangeiro, porque você vê o exemplo dos clubes, vários clubes têm técnico estrangeiro, no caso aí do São Paulo, com o Bausa, teve um tempinho aí o Aguirre no Atlético Mineiro, e também agora um português, não sei o nome daquele português que é técnico do Cruzeiro atualmente, eu não sei o nome dele. Ou seja, a ideia é trazer estrangeiros para treinar os times brasileiros, estão dando certo, estão dando frutos, e trazer os estrangeiros para a seleção brasileira sim, porque você vai trazer uma forma diferente para a seleção brasileira. É que infelizmente quem atrapalha a seleção brasileira se chama uma coisa chamada mídia, jornalista de bosta, que eles querem, aquele estilo do Brasil, aquele estilo moleque, aquele estilo tradicional do Brasil, aquele estilo que o Brasil jogava em 82, 70, até nos anos 90, não tem como mais ter. O futebol evoluiu, entendeu? Se o Brasil continuar jogando aquilo lá, o Brasil vai levar pau até da Tailândia, até como fala, da Namíbia, da Sri Lanka. Ou seja, tem que evoluir. Futebol é uma constante. A vida é tudo uma evolução. Há muitos têm saudade daquele time, mas aquilo é aquela época. A gente tem que viver. A gente pode ser um time competitivo vencedor com o futebol moderno, com o futebol do estilo dos times da Europa. Dá para ser assim no futebol brasileiro. Só que a mídia de bosta que aí está, a mídia esportiva que aí está, que é um lixo assim como a mídia jornalística, ela exige coisas e acaba manipulando treinadores. Por exemplo, o Dunga estava querendo colocar na seleção, não é o estilo europeu, tentar trazer aquele estilo moleque, aquele estilo, daquele estilo do Brasil, aquele que o Brasil consegue. Não tem mais jeito, não dá mais fazer assim, tem que mudar. Se você mudar o estilo de jogo, como a Argentina fez, também deixou de ser aquela seleção de dar pau, de bater nos adversários, de ser violenta para ser uma coisa mais técnica, você vai evoluir. Entendeu? O futebol tende de ser evolução. E o futebol da Europa, na Europa, queira ou não queira, ela é o espelho, ela é o que dita a regra para o futebol no mundo, não tem outra alternativa. Né? Até porque o nosso estilo de futebol, que foi consagrado em 58, depois 70, foi pego também de pessoas que trabalhavam na Europa, que fizeram intercâmbio. O futebol, o jeito de jogar é um jogo europeu, que é o jogo em inglês, né? Então, lá que dita as coisas, não tem outro jeito, né? O Brasil tem o estilo próprio, vários outros países adotou, mas é um estilo que está defasado. Naquele futebol moleque, aquele futebol de genialidade, isso não ganha os jogos. Se você tiver só estrela, não dá, você tem que ter um conjunto. Então eu acho que o Tite, para a seleção brasileira, ele vai trazer uma nova tendência, porque no Sport Clube, Corinthians, ele trouxe esse estilo de jogo, tanto é que ganhou um título brasileiro. Então ele sabe montar time, só que ele tem que ter paciência, ele não entrar catimba da mídia, né? Não ser influenciado por jornalista, né? Porque esquecer isso aí. Uma outra coisa também que me deixa desesperado, né? Que infelizmente a gente está vendo filhos da jornalistas FDPs misturar seleção e o time, né? Os 11 jogadores em campo com a administração poder da CBF. As coisas são totalmente desvirtuadas. Tá? E chamando a seleção da CBF. Primeiro, não é seleção da CBF porra nenhuma. É seleção brasileira de futebol. A CBF é o órgão que ela é um órgão que ela tem a incumbência de administrar a seleção brasileira. Tá? Já começa por aí. Então para de chamar a seleção da CBF. Porque não é o clube, não é Esporte Clube CBF. Aí sim poderia dizer. Mas a CBF é uma instituição do Brasil, ela é do país, usa as bandeiras do Brasil, as cores do Brasil. Então não é um clube de futebol comprado pelo petroleiro da Rússia, não é assim, tá? Não é assim. Então as pessoas acabam confundindo muito clube com futebol, isso é que mistura clube com seleção, tá? Não é seleção da CBF, é seleção brasileira, tá? Seleção brasileira. Infelizmente. Pode não gostar, mas é a seleção brasileira. E o errado que eu vejo muitos jornalistas que torceu contra o Brasil contra o Peru, vibrou com o gol do Peru. Pô, vamos parar com isso. E outra, as pessoas ficam falando, mas mistura.
Meu, tem uma corrupção na CBF, a gente sabe que tem. Só que aquilo pode não interferir na seleção. A seleção ela precisa ser separada da CBF no sentido energético, no sentido metafórico, né, pela mídia. Então, qualquer técnico que for, eu acho que tem que ser brindado da mídia por causa disso. Porque o que acontece lá, se o presidente, lá, o Marco Paulo Leonel, pode ser preso, ou um outro Coronel Nunes pode ser preso e tal, é problema deles. Eu acho que o técnico, o Tite, tem que se preocupar com a seleção brasileira, com os jogadores em campo. Ele tem que preocupar no campo. Esquece a administração e tal. Se a seleção está dando aporte, as coisas estão dando aporte, não importa o que acontece lá de cima. É quem tem que ver a justiça, quem tem que ver o Ministério Público, né? Por isso que as pessoas, e os jornalistas acabam confundindo. As pessoas vão, é caixa de ressonância. Uma vez o Parreira falou isso, que a população brasileira é caixa de ressonância da mídia, né? E o povo é caixa de ressonância da mídia. Então o povo reproduz o que a mídia faz. A mídia fala. Se a mídia fala que a seleção da CBF vamos torcer contra, um monte de gente, um monte de filhos da puta vai acabar indo nas ideias desses jornalistas. Eu dou um conselho para vocês. Nunca torce contra a seleção do seu país. Pode ter o jogador que for, eu mesmo, eu tive motivo de não torcer para a seleção brasileira nessa Copa América Centenário por 3 jogadores que saíram do Sport Clube Corinthians de uma maneira errada, assim, que eu não achei certo, que faz parte de desmanche. Eu poderia torcer, mas não, eu torci, eu apoiei, eu vi os jogos do Brasil, entendeu? Não pode torcer contra. Também não é pelo fato que eu tenho camisa da Argentina que eu vou ser contra o Brasil. Eu admiro todas as seleções do mundo. Eu amo todas as seleções do mundo. Eu gosto de todas as seleções. Por isso que eu assisto a Eurocopa aí como se fosse a grande competição. Como se fosse o jogo do meu time, por exemplo. Né? Porque eu gosto de ver seleções de clubes, país com país. Eu gosto disso. Né? Então eu tenho camisa da Argentina, eu vou ter camisa de outros times. Então, e não deixo de ser brasileiro. Porque eu sou brasileiro, sou DNA daqui. Estou registrado aqui, sou daqui, então vou ter que torcer para o Brasil, vou torcer para o Brasil se dar bem nos Jogos Olímpicos, em várias categorias. Então, se eu gosto de ficar torcendo contra o Brasil, é antipatriotismo, desculpa. Mesmo que o órgão CBF é público, é privado, mas ela tem o nome Brasil e administra as coisas do Brasil. Então é nosso, é o nosso time, é do nosso país. Tá? Então não vamos torcer contra porque o filho da puta tá lá. Né? Você pode admirar todas as seleções do mundo, mas não despreza a seleção do seu país. Né? Vários países do mundo não fazem isso. Eu vejo aí a África torcendo para a Argentina, para a Alemanha, para o Brasil, mas eles, quando jogam os países deles, eles torcem também. Então vamos parar com isso. Né? Vamos parar com essa idiotice dessa mídia de podre, que na verdade a mídia faz oposição à CBF, né? Porque normalmente esses jornalistas que falam que usam o termo seleção da CBF são jornalistas que são de emissoras de televisão que não têm direito de transmissão de eventos da CBF ou de jogos da seleção brasileira. Né? Para você ter uma ideia de que canal eu estou falando, a TV a cabo famosa, que ela é uma sucursal americana, que tem um jornalista famoso com um corintiano fanático, inclusive. Né? Bom, eu não vou falar nomes aqui. Mas é assim, quem faz oposição sempre acaba falando merda e manipulando o povo, né? A gente tem que entender o seguinte, cara. A gente tem que viver a nossa cabeça, ter a nossa opinião. Bom, eu vou aqui desejar para o Tite, né? Eu sei que é impossível ele ver esse vídeo, mas deixa quieto, eu vou fazer mesmo assim. Desejar aqui boa sorte para ele na seleção brasileira, que o mesmo trabalho que ele fez no Sport Clube Corinthians, ele faça na seleção brasileira, né? Com certeza ele vai levar a seleção para a Copa do Mundo, de qualquer jeito. E na Copa do Mundo espero que ele fará um trabalho excelente e apagará a mancha do 7-1, que eu acho que tem como apagar, mas tem que ser um puta de um técnico para apagar a mancha do 7-1. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, que esse dia seja abençoado. Até mais.